O tópico Ilusão e Alucinação foca a utilização de drogas para a obtenção de estados alterados de consciência. A questão do uso dos alucinógenos vem se encaixar nesse tema da mentira a partir do ponto de vista do auto-engano, ou seja, uma visão de que essa alteração na química cerebral traz à tona algo que não é a realidade do indivíduo. E aí está a contradição, já que muitos diriam que este é o modo de se alcançar a realidade. Mas o fato é que o uso de psicoativos é uma prática de milhares de anos. Grupos animais fazem esse uso, como é o caso da manduca quinquemaculata, que são as mariposas que se alimentam das flores de Datura meteloides, uma planta rica em potentes alcaloides. Ou o caso dos javalis e primatas, que cavam a terra em busca das raízes do poderoso arbusto eboca, que pode ser observado no nosso slide. Ele está sendo colhido pelo homem negro. Essa planta é utilizada nas cerimônias das religiões Biu-Iti, presentes no Congo e no Gabão, na África. Outros diferentes povos também buscaram formas de alcançar essas alterações de consciência. A descoberta dos efeitos de uma série de plantas foi feita a partir da observação de animais sobre o efeito desses vegetais. Segundo Rafael dos Santos, em sua tese Aspectos Culturais e Simbólicos do Uso de Enteógenos, esses alucinógenos são utilizados pelos seres humanos há pelo menos 50 mil anos e estão presentes em uma série de culturas, como é o caso da indígena. Podemos observar também no nosso slide. É a figura à esquerda na qual um índio está assoprando um pó alucinógeno. Esse ritual é muito presente na iniciação dos pajés Yanomami e sempre acontece sob a condução dos mais velhos. Hoje em dia, o uso de alucinógenos é feito por jovens sem relação com rituais ou religiões, muitas vezes por lazer. Poderíamos agora citar uma série de vegetais que contêm efeitos psicoativos, mas é importante que a gente foque num bem conhecido para começar, que é o bang ou a cannabis sativa. Ela, hoje em dia mais conhecida como maconha, se encontra cultivada em praticamente todo o planeta. Porém, seu uso já foi muito diferente do atual. Ela já foi utilizada tanto como medicamento como sacramento e permeia a história de povos na Índia, que é o caso dos sadhus ou homens santos, na África, na Ásia, em que ela é utilizada para fins meditativos no budismo tântrico, e nas Américas, por diferentes tribos indígenas. Então, nós podemos observar que, atualmente, o fim da maconha é muito mais recreativo, mas ela já teve grande importância na questão da busca de outras realidades. Outro caso bem conhecido é o ayahuasca, ou chá que é utilizado na religião do Santo Daime. Seu uso foi relatado em pelo menos 72 grupos indígenas diferentes que habitam a Amazônia Ocidental. Nós poderíamos citar diversos outros casos, mas agora nós vamos para o próximo assunto, que envolve as alucinações, mas com outro enfoque. Bom, como a Beatriz acabou de falar, agora eu, Mariana, vou falar de um outro tipo de alucinação. Além do uso de alucinógenos, mudanças químicas no cérebro podem ocorrer em função de doenças como a esquizofrenia. Também uma forma de auto-engano, as alucinações do esquizofrênico ocorrem sem que ele tenha controle sobre elas, não podendo decidir se elas devem ou não acontecer e em que momento. As visões e vozes que contam esses indivíduos fazem com que haja um sério conflito entre a realidade individual e a coletiva. Embora seja muito real aquilo que veem e escutam, são reprimidos pelas pessoas que os cercam e que não possuem a mesma percepção. Tal conflito faz com que se sintam frustrados em relação ao resto do coletivo, por não conseguirem saber o que está sendo compartilhado e o que é fruto unicamente de suas mentes. A esquizofrenia é uma desorganização no processo de informações que, acredita-se, ocorre por uma interação entre predisposições genéticas e fatores ambientais. Essa doença não tem uma forma única de manifestação e pode incluir maior ou menor grau de dissociação do meio externo. Ela é, em geral, deflagrada entre os 15 e 25 anos em homens e entre os 25 e 35 anos em mulheres, e, segundo a teoria mais aceita, leva ao desligamento de conexões entre neurônios e, por consequência,
a má comunicações entre regiões do cérebro. Em um experimento, cientistas da UCLA e do Instituto Nacional de Saúde Mental utilizaram a tecnologia de imagem através de ressonância magnética para analisar repetidamente um grupo de adolescentes com esquizofrenia em evolução. Através de um novo método que detecta mudanças sutis no cérebro, puderam observar perda de mais de 10% da matéria cinzenta, primeiramente na região parietal, externa e depois em outras partes do cérebro. Essa perda se expandiu para o resto do cérebro num período de 5 anos. Entre outros, esse experimento é mais uma pista sobre os efeitos da esquizofrenia no cérebro. Ao contrário das demais formas de mentira, em que a informação absorvida foi organizada de maneira falsa pelo ambiente, no caso da esquizofrenia, a fonte da percepção errada é interna, o que torna a área de atuação da mentira maior e mais complexa. Como vemos, existem muitas formas de mentira, algumas das quais percorrem todos os reinos animais e outras que dependem de aparatos presentes somente em alguns grandes primatas. A maioria delas confere ao indivíduo uma vantagem adaptativa, mas existem até mesmo situações em que a mentira está presente, como na esquizofrenia, e não confere, até onde sabemos, uma vantagem para o indivíduo. O que, sem dúvida, aparece em todas as formas de mentira é uma percepção equivocada da realidade. A percepção de cada espécie é diferente, e a percepção de cada indivíduo também. Se tudo o que percebemos provém de elementos externos para então ser processado pelo nosso cérebro, a realidade depende mais do nosso aparato de percepção do que do meio externo em si, como nos mostra a esquizofrenia. Como então julgar o quão bem interpretamos as informações a nós disponíveis? Seria tudo um engano, um sonho acordado?